vira uma linha de pesquisa, outras outra linha. E eu hoje fico com muita satisfação em rever alguns grandes amigos que, com o tempo, mudaram para as outras cidades, Varginha, Juiz de Fora, Claudeira, vejo sempre. Então, nós temos um grupo que há muitos anos a gente sentava nos cantos dos congressos, né? E a gente tinha uma postura de ver que esse fala besteira, esse não fala besteira, essa é uma ufologia mais séria. E o que a gente viu também, que teve muitas pessoas que seguiram esse trabalho nosso. Um deles está aqui, o Wallace, que tinha um grupo de um rapaz de Guarujá, que gostavam da nossa linha de pesquisa e começaram a fazer uma pesquisa científica também. Então a gente viu que deu frutos, teve pessoas que seguiram esse trabalho e vem até hoje. Nós temos hoje o lançamento desse segundo livro do Birajara, segundo livro do mês, que são ufólogos da linha científica. Nós somos amigos há muitos anos. Eu tenho assim, um grande prazer em convidar meus amigos e tal. Todo mundo está reclamando do trânsito, que tem protestos, várias pessoas estão ligando dizendo que vão chegar mais tarde. Mas como a gente marcou 7 horas, e eles vão mostrar alguma coisa, falar alguma coisa, eu acho que, em respeito a quem conseguiu chegar na hora, a gente vai falar. E nós procuramos, eu particularmente, dentro da ufologia, eu procuro ser amigo de todo mundo, sou médico da maioria do pessoal, das famílias, e muitas vezes a gente vê distorções. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito na amizade, eu acredito na união, e eu acho que todos nós podemos juntos fazer coisas, pesquisar, divulgar nossas pesquisas e divulgar um fenômeno tão desconhecido como a ufologia. Como eu sempre falei, para mim, a ufologia é um estudo comportamental do ser humano frente a uma coisa desconhecida. Então, como o homem se porta a isso? Como ele se agrega, como ele segrega valores, como tem pessoas que preferem acreditar numa coisa, ele fala comigo, eu recebo mensagens. Então é interessante o comportamento humano frente a um fenômeno. Então, na área de psicologia comportamental, isso é um grande prato cheio para os estudiosos. E eu, há muitos anos, procuro seguir isso. Tem um trabalho interessante nessa área de pesquisa de abduzidos, o quanto a hipnose é real, não é real, como o ser humano ele é dúbio com ele mesmo. E o trabalho do Birajara e do Carlos vem hoje mostrar, vem reunir uma série de facetas dessa área, dessa pesquisa, que eu não tive tempo ainda de fazer o livro. Então eu queria, Birajara, Carlos, apresentá-los a vocês, quem não conhece, e tem a palavra. Quem vai fazer primeiro? Ouço falsos. Muito obrigado, doutor Luciano. A nossa saudação, com toda sinceridade, com nossos agradecimentos pela presença dos senhores ufólogos aqui, dos interessados, colegas, amigos, representantes da imprensa. Para frisar os senhores em no máximo 2 ou 3 minutos, se me perdoam, ontem abria uma revista no meu escritório. Essa revista tinha uma manchete interessante. Um médico matou o nosso ídolo. Essa revista tinha muita circulação na época. Fatos e fotos, gente, início da década de 70, sobre a morte de Elvis Presley. E isso nos faz associar de imediato, e eu acredito que alguns tenham pensado nisso, na recente e tão comovente morte de outro ídolo, Michael Jackson, cujas coincidências de marketing, de divulgação, de talento, de condições espetaculares e incomparáveis, como músicos, como inventores de estilos de dança, tornou-se Elvis Presley, Michael Jackson, firmou-se também, ambos como verdadeiros mitos. E quando nós mencionamos a palavra Michael Jackson foi um mito, Elvis Presley
Presley foi um mito? Em que pensariam os senhores? Pelé é um mito? Nós estaríamos afirmando que Michael Jackson, Elvis Presley e Pelé jamais existiram? Certamente que não. Esse sentido conotativo da expressão mito não foi seguramente empregado por nós em nossa modesta obra a desconstrução de um mito, mas nós tentamos fazer exatamente uma espécie de dissecação, de coleta de dados do comportamento, como mencionou o professor Luciano, o doutor Luciano, a respeito daqueles que lidam com ufologia. O fenômeno ufológico tornando-se para nós bastante íntimo, bastante quase que idêntico ao próprio pesquisador, ou como aqueles estudiosos de gnosiologia, da teoria do conhecimento em filosofia e ciência, sabem da inter-relação existente entre o próprio fenômeno e o pesquisador. E se o pesquisador não tomar o devido cuidado para manter em níveis de aceitação, em níveis de ser suportável a influência dele, próprio objeto pesquisado, nós podemos correr o risco de nos mesclarmos definitivamente com o fenômeno. E aí, o público, a ciência, os meios acadêmicos, os interessados, os próprios estudiosos, não vão mais saber distinguir o que poderia, pelo menos em tese, ser um fenômeno concreto, quem sabe físico, que alguns raríssimos possam demonstrar, do que é, na verdade, o próprio pesquisador. Ou seja, sendo mais claro, até que ponto o fenômeno ufológico se manifesta externamente aos interessados pela ufologia. Bem sabemos que um pequeníssimo percentual de ocorrências é aquele percentual que deve incentivar os meios acadêmicos. O nosso sonho como ufólogos, desde a realidade, como mencionou Luciano, é exatamente isso: que a ciência se dedique com mais afinco, com mais seriedade, a um fenômeno que, sem dúvida alguma, como toda a área do conhecimento, pode trazer utilidade ao ser humano. Esta é a nossa intenção. E quando pretendemos, ou melhor dizendo, temos a aparente absurda pretensão de desconstruir um mito, estamos nos referindo, evidentemente, a apenas aquilo que disse no início. Uma espécie de dissecação, de maior atenção, uma reflexão sobre o próprio conhecimento da ufologia, para de maneira alguma tentar publicar um livro para demonstrar ou provar que disco voador não existe. Longe deste livro esta intenção. Jamais foi essa a intenção do meu coautor e modestamente também da minha participação neste livro. Mas mostrar aquilo que toda a área do conhecimento precisa ver, os vieses da pesquisa em termos de postura, talvez alguns equívocos que tenhamos cometido no passado, tenhamos todos nós, sem exceção de nenhum, na pesquisa de um fenômeno que ainda sequer foi incorporado, e nem sei se será, aos interesses do meio acadêmico. No entanto, nós, ufólogos, talvez nos julgando pertencentes a uma casta ou uma classe de extrema importância, além do que ela realmente tem, como se fosse um fenômeno já aceito por toda a humanidade, em termos de definitivamente ser algo concreto. Nós continuamos acreditando nisso, mas há, como nós dizemos no livro, enorme distância entre o que acreditamos, daquilo que cremos, de uma realidade. Isso já nos foi ensinado pelos gregos há 2.400, 2.300 anos antes. A enorme distância das nossas crenças, as nossas posturas meramente ideológicas, na defesa ferrenha, sem justificativa mais séria de meras ideias, a ufologia precisa sair disso urgentemente. Precisamos ver os dois lados da moeda, como Hegel nos ensinava, para um comportamento científico. Nota-se a tese, busca-se a antítese para tirar uma síntese. Sem antítese, nós não estamos fazendo um raciocínio correto. Estamos fazendo uma nova religião. Nada contra as religiões, absolutamente. Mas me parece que desde eternidade também não era esta a intenção da ufologia. Esperamos que não continue sendo. Com essas palavras, torno a agradecer a presença honrosa dos senhores. Muito agradecido, muito obrigado. E espero que os senhores compreendam melhor qual é o objetivo e a finalidade do nosso livro, com a exibição que o meu colega Carlos Reis fará para os senhores. Muito obrigado. Estão me ouvindo bem? Acho que necessário um microfone. Eu gostaria de dispensar, pessoalmente. O Birajara me surpreende sempre.
Por isso que essa amizade é nutrida já por 30 anos, não pela sua postura séria, pela sua capacidade, pela sua amplitude de visão, mas principalmente por surpreender-nos com essa abertura absolutamente inesperada. Ele roubou algumas palavras minhas, eu fiquei agora desarmado, no bom sentido, mas ele praticamente disse tudo mesmo, além de algumas coisas que eu quero acrescentar. Agradeço pelas suas palavras, porque realmente abriu o caminho para uma reflexão ainda maior. Esse trabalho, esse livro, eu poderia dizer que começou a ser escrito há cerca de 40 anos. Não é mentira. Quando nós começamos a nossa pesquisa, eu me lembro que em 71, quando os primeiros livros de ufologia me caíram nas mãos, eu me lembro como se fosse hoje, entrei no local, vi 2 livros, quero os 2. E a partir daí não parei mais de comprar livros, de participar de seminários, simpósios da PEC de 75, 78, e por aí vai. Depois disso comecei a conhecer colegas, Birajara, Caldeir, Rogério Jora, todos os outros que estão por aí, o Luciano. Mas, à medida em que nós nos aprofundarmos na pesquisa, no estudo, particularmente eu percebi que os caminhos que a pesquisa estava me levando não eram bem aqueles que eu estava imaginando que iria ter pela frente. E em 1983, alguns anos depois já mais enfranhado na ufologia, eu publiquei um artigo no jornal chamado Realismo Fantástico, cujo título já expressava a minha insatisfação. O artigo em questão chamava-se Um pouco mais de seriedade. Por favor. Ou seja, eu já estava encontrando dentro da ufologia alguns obstáculos, para mim e para a própria pesquisa. Mas eu era uma voz isolada da multidão. Poucos colegas davam razão, acompanhavam o raciocínio, mas era muito cedo para que se tomasse qualquer coisa. E, na verdade, eu diria que o embrião desta obra, a ideia surgiu em 83, digamos assim. Plasmou no espaço, não voltei mais a pensar nisso. Mas em 89, juntamente com Lúcio Manfredi, que hoje mora e trabalha no Rio de Janeiro, nós escrevemos uma edição especial para a revista Planeta, chamada OVNI. E ali nós já expunhamos a nossa postura, quase definitiva, como nós encarávamos o fenômeno. Eu ainda estava no meio, ainda cometi alguns erros, ainda tinha muito trabalho pela frente, mas em 89 eu já estava muito incomodado, definitivamente incomodado. Fato é que em 1990 eu resolvi me afastar da ufologia. Abandonei, de certa forma, por algum tempo, fui chamado de exufólogo por muito tempo, ainda sou até hoje, mas na verdade eu me afastei, eu me isolei, me retirei para aprofundar as minhas pesquisas, as minhas reflexões. E assim foi durante a década de 90, pesquisando, lendo, estudando, discutindo, às vezes participando de algum congresso aqui em São Paulo, nós participamos de alguns jantares juntos, Aldeir, Luciano, Rafael Cury, de Curitiba, e eu sempre batendo naquela tecla, eu já sei que mudar, tem que mudar. E em 2001, mais uma matéria para a revista UFO, para onde caminha a ufologia brasileira. Continuava insistindo naquela tecla. Os meus colegas, alguns acompanhando, mas é isso, que sugestões, que soluções você propõe? Eu lembro bem disso no jantar aqui em São Paulo. Eu não tinha uma solução, eu não tinha uma resposta. Em 2003 voltei a publicar na mesma revista UFO, insistindo nesse tema. E por fim, em 2005, a obra começou a ser definitivamente escrita. Ok, era uma cobrança dos colegas, era uma cobrança minha também. Ok, você apontou os problemas, você me acusou que eu não faço nada, e que a ufologia está estagnada, uma palavra que foi batida durante muito tempo. Está certo. A ufologia está parada, ninguém caminha para lugar algum, então eu tenho que encontrar um caminho para mim. E se nesse caminho eu puder angariar mais colegas, dividir com eles os meus pensamentos, as minhas reflexões, podemos ter uma voz mais ativa. E assim foi em 2005, quando eu comecei a passar pelo papel e vi que eu tinha um trabalho inesgotável pela frente, gigantesco. Eu não, isso aqui eu não vou dar conta sozinho, é muita coisa. E aí, eu fiz um convite ao nosso colega Birajara, meu amigo, meu parceiro há 30 anos. Falei, Bira, você topa encarar esse trabalho, essa tarefa que é grande, é gigantesca. Nós temos aqui um trabalho de fôlego, um trabalho que vai nos trazer alguns dissabores, como de fato está ocorrendo, mas ao mesmo tempo um trabalho sério, um trabalho crítico. Prontamente ele aceitou, por quê? Porque ele dividia comigo, mesmo à distância, não nos falávamos com a mesma frequência mais, mas à distância ele mantinha a mesma linha de raciocínio. E assim foi,
durante os últimos 3 anos e meio, mais ou menos, a obra foi sendo escrita, tivemos a participação, a colaboração, a participação de mais alguns colegas, a Laura Elias, que não está presente aqui, possivelmente pelo trânsito, pelo trabalho, Vanderlei D'Agostino, Rogério Scholler, que está a caminho, e o Dr. Luciano, que tem uma participação também, e o Lúcio Manfredi, do Rio de Janeiro, novamente, com seus escritos. Esses colegas deram a sua participação, mandaram seus escritos, seus textos, que foram enxertados, alguns deles quase um capítulo inteiro, e a obra foi tomando corpo. Mas é importante que se diga também que aqui não está nem metade do que deveria ser escrito. Muita coisa teve que ser cortada. Nós vimos que, à medida que nós estávamos escrevendo, e os assuntos se iam lembrando, e a leitura que nós fazíamos de várias obras dos melhores autores possíveis, nos campos da sociologia, da psiquiatria, da medicina, da neurociências, me ajuda aí, astrobiologia, história, comunicação, um material muito grande. E aí nós fomos aos poucos, burilando, trabalhando, colocando o que era absolutamente essencial. Então é uma revisão historiográfica legítima, ela trabalha em cima de fatos, estudos e pesquisas absolutamente sérias. Esses fatos, que algumas pessoas acham que nós estamos negando a ufologia, ao contrário, nós estamos nos valendo desses fatos justamente para trabalhar, retrabalhar e fazer uma nova leitura. Se um caso aconteceu em determinado ponto, há uma interpretação para este fato. O que nós fazemos é uma nova interpretação, uma nova leitura, com base exatamente nesses estudos que nós estamos falando aqui, da sociologia, da psicologia e da psiquiatria. Nós usamos os melhores nomes possíveis nessas áreas. Jung, Freud, Nietzsche, Lacan, David Griston, ou seja, enfim, nós demos uma fundamentação absolutamente histórica. A partir daí, algumas pessoas começaram a tecer algumas críticas, não somente ao trabalho, que ainda nem chegou às suas mãos, esse livro está chegando agora no mercado, em primeira mão com vocês aqui agora, mas algumas pessoas resolveram criticar os autores e a obra, sem mesmo terem lido. O Birajara e eu, os nossos colaboradores, estamos, de certa forma, blindados contra esse tipo de ataque de crítica, em razão da nossa responsabilidade ao longo desses 40 anos, em razão da seriedade de desenvolvermos nosso trabalho, do discernimento, do equilíbrio, do senso ético e do senso também de autocrítica. Como o Dr. Birajara falou aqui agora há pouco, nós também cometemos equívocos, erros, mas tivemos a autocrítica ou a visão de percebermos que essas falhas, esses erros, não estavam nos levando a lugar algum. E assim surgiu a obra da desconstrução do mito. O que eu vou fazer aqui agora, mostrar para vocês, é uma apresentação bastante rápida, não mais do que 30 minutos, que é abordando, não chega a 10% da obra. Muito que será colocado aqui foi desenvolvido ao longo das páginas, essas quase 500 páginas, e muita coisa que está aqui não será mostrada, não há necessidade. Aqui nós estamos falando a parte mais conceitual da obra. Eu disse a vocês que algumas críticas surgiram já em relação ao nome, a desconstrução do mito. Por que isso? Por que não chamar de ufologia passada limpa, ou ufologia revisitada, ou ufologia no novo olhar? É um título muito simplista, muito pobre, não retrata exatamente aquilo que nós queríamos apresentar, qual era a nossa proposta. Mas a partir daqui, desse mesmo título, para algumas pessoas acharam pretensioso, como se fôssemos donos da verdade, até mesmo hilário, em alguns casos, é importante que se diga o seguinte: desconstrução não é destruição, como algumas pessoas afirmaram. E mito, ainda por cima, tem uma explicação, tem uma definição muito mais complexa. Então vamos ver rapidamente o que significa exatamente desconstrução. Significa desmontar, decompor as partes para a compreensão, o entendimento da coisa como um todo. Não se destrói o mito. O mito, a partir do momento que ele nasce, que ele é formatado, você não pode mais destruir. O que você pode fazer é dar várias interpretações. E a palavra mito, que significa essencialmente palavra, ela tem uma definição muito complexa, muito ampla. São muitas obras falando sobre o mito, o que é o mito, como interpretar, como definir. Mas, sucintamente, nós podemos dizer que mito
é a narrativa de significação simbólica referente a aspectos da condição humana. Portanto, 1 mais 1 são 2. A desconstrução de um mito é exatamente isso. Decompor todos os elementos da própria ufologia para análise e entendimento desses aspectos referentes à condição humana, coisa que o Dr. Luciano falou muito bem aqui na entrada, e a seguir o Dr. Birajara, referente ao comportamento humano. Muito bem. Essa imagem que vocês já devem ter visto nos livros de arte ou em outras literaturas é uma obra de arte do pintor holandês Maurice de Schaap. É um mestre na confecção de obras que mexam com perspectiva, com finitude, confusão de imagens. Nós, sempre que eu disser eu, por favor, entendam como nós entendemos que esta imagem hoje é o retrato falado da ufologia, ou o seu autorretrato. Por quê? O que vocês estão vendo aparentemente aqui é uma construção sólida, com escadas, pilares, janelas, telhados, aparentemente sólida. Se vocês prestarem atenção, esta escada no final do telhado, ela não leva a lugar algum. É uma perspectiva, uma montagem de perspectiva errada. E eu chamei esta imagem de paradoxo de Escher, porque o que é aparentemente sólido, físico, na verdade ele é irreal. Ele não pode ser construído tridimensionalmente. E eu me atrevo a dizer que essas criaturinhas andando aqui em cima são os ufólogos hoje, e os ufólogos do passado. Estão andando em círculos, sem saber exatamente para onde vão, se salvem ou se descem. Por isso é que a ufologia continua estagnada, continua parada. Porque não é feita uma avaliação, não é feito um estudo, um reposicionamento das posturas de cada um. Então eu considero isso aqui hoje, essa imagem, o autorretrato da ufologia. Mas nós estamos falando de extraterrestres, vida extraterrestre, alienígenas. Vamos fazer uma rápida passada pela astronomia, pela astrobiologia, muito rápida, para tentar entender melhor o que é vida extraterrestre. Pois muito bem, aqui está a Terra, nossa casa, nosso planeta, uma imagem maravilhosa, um lugar muito aconchegante, imagens belíssimas, paisagens maravilhosas, fantásticas, enfim, a nossa casa. Não poderíamos pensar de maneira diferente. Ponto. Acabou. Vamos deixar o romantismo de lado, vamos deixar o sentimentalismo, vamos abandonar definitivamente essa ideia, essa visão de que nós somos o centro do universo, porque a Terra é o centro do universo. Não é não. Do ponto de vista mais crítico, do ponto de vista mais frio, a Terra, se nós colocarmos numa escala planetária, ela já começa a adquirir uma dimensão não tão majestosa como vista a princípio. Vocês têm aqui uma escala de tamanho, e não necessariamente uma escala de distâncias. Até porque, em astronomia, quando falamos em distância, a coisa começa a ficar realmente preocupante. Por exemplo, a estrela mais próxima de nós hoje tem aproximadamente 4,2 anos-luz. Não vou entrar em detalhes, vocês conhecem perfeitamente o que é um ano-luz. Isso equivale a dizer que essa estrela está a 40 trilhões de quilômetros. Ok, esses números já começam a dar um nó aqui na cabeça. São números que nós não conseguimos trabalhar no dia a dia. Eles extrapolam a nossa compreensão. Nessa tela seguinte, vocês têm novamente a escala planetária vista de uma outra forma. Então nós temos Netuno, Júpiter, a Terra, os outros planetas, e aqui vocês estão vendo o tamanho da Terra nesse nosso sistema solar. Mas vamos ampliar um pouco essa escala. Aí nós temos o Sol, Vênus e Arcturus. Essa estrela Arcturus, por exemplo, ela tem aproximadamente 40 vezes o tamanho do Sol. É pouco? É, mas já é alguma coisa. Seguindo adiante um pouquinho mais, Antares já é cerca de 50 vezes maior que Arcturus. E se eu disser aos senhores que alguns corpos celestes, algumas estrelas, têm cerca de 10, 20 ou 30 mil vezes o tamanho de Arcturus, por exemplo, ou de Antares, essa dimensão já nos escapa totalmente. Então, a nossa Terra é tão majestosa à primeira vista, ela já começa a se perder, começa a se tornar um ponto praticamente invisível no universo. Mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vamos em frente. Vamos pegar o nosso sistema solar e jogá-lo no meio da nossa galáxia, no meio da Via Láctea. Então, nós estamos numa nave, viajando aí a alta velocidade, observando a nossa galáxia. O nosso sistema solar estava, bom, não sei, não para perceber.
por aqui nós já temos uma dimensão bastante ampla, bastante clara da nossa posição dentro do universo, dentro do cosmos. Mas não é só isso. Vejam, por exemplo, que a nossa Via Láctea tem aproximadamente 100 mil anos-luz, é uma projeção, um cálculo bastante aproximado, abriga cerca de 400 bilhões de estrelas. E se nós dissermos que essa galáxia não é das maiores, e ela se mistura com outras milhões de galáxias, nós começamos a perceber que realmente o cosmos é algo inimaginável para todos nós. Muito bem. Até aqui, eu estou falando apenas de distâncias, não estamos entrando no aspecto da vida extraterrestre, ou da vida terrestre. A pergunta é, a vida como nós a conhecemos no planeta Terra, surgiu exclusivamente aqui, ou ela se multiplicou em todo o universo, em todo o espaço? Nós sabemos, a única forma de vida que nós conhecemos é a nossa, e mais nenhuma outra. A astronomia moderna tem como base, como um consenso, de que a vida é hoje, como nós conhecemos, se reproduziu apenas na Terra. Uma questão naturalmente lógica. Todos os fatores que se conjugaram para que a vida surgisse na Terra são muitos. É altamente improvável, não impossível, altamente improvável, que ela tenha se replicado por todo o cosmos. De qualquer forma, vamos manter em aberto essa possibilidade, que a vida extraterrestre seja possível. Repito, é altamente improvável, mas que seja possível. A questão é, onde está essa vida extraterrestre? Essa vida fora do cosmos? E mais, se há um outro tipo de vida que nós não a conhecemos, como podemos detectar? Isso a astronomia não responde, não tem como responder. Uma pausa rápida. Este é um calendário cósmico apresentado por Carl Sagan há alguns anos, em que ele colocou num calendário anual toda a vida do universo durante todo esse tempo. Então, desde o Big Bang, 15 bilhões de anos atrás, e foi traçando mais ou menos um mapa, e aí nós tivemos o aparecimento dos dinossauros, depois o desaparecimento dos mamíferos, e a partir daqui, nesses últimos segundos desse ano cósmico, surgiu o homem. Primeiro com aquela turminha dos australopitecos, os homínidos todos, até passarmos pelas primeiras civilizações, os grandes pensadores, a era tecnológica, até chegarmos no que seria os últimos segundos desse ano cósmico. Essa história, mais ou menos conhecida do homem, de 3 milhões de anos, ela pode ser resumida em 2.000 anos ou 3.000 anos de história efetivamente conhecida. E mais do que isso, a nossa era tecnológica é ainda menor, nos últimos 50 anos. Nós estamos referindo nos celulares, nós estamos referindo realmente à era tecnológica nas primeiras viagens espaciais. O homem realmente descobriu que tinha uma capacidade excepcional de criar e de desenvolver uma nova tecnologia. Mas essa história do homem, 2.000 anos, 3.000 anos, ela pode ser resumida a isso aqui que vocês estão vendo. Não o retângulo preto que preenche esta terra, mas esse pontinho branco aqui, bem no canto. Aqui estão contidos 2.000 anos, 3.000 anos, que faz, de história conhecida do homem. Então a nossa história no planeta Terra, ela é absolutamente insignificante. Muito bem. 15 bilhões de anos. O universo aconteceu, e a partir daí, as galáxias, todo o sistema solar foi se expandindo como está até hoje. Se nós fôssemos colocar, se nós colocarmos o sistema solar, o planeta Terra, nesse universo conhecido de 15 bilhões de anos, nós estaríamos mais ou menos nessa quarta linha aqui, 4 bilhões mais ou menos de idade, anos de idade. Aí, uma primeira pergunta. Muito bem. Qual é a possibilidade de existir vida extraterrestre semelhante a nossa, próximo dessa nossa idade de 4 bilhões? É altamente provável, e a astronomia, diz o seguinte: há uma projeção bastante razoável de que não há possibilidades de vida extraterrestre ou vida conhecida como a nossa num raio de 200 anos-luz do nosso sistema solar. Então, até este momento, não há nenhum indício concreto de que haja efetivamente uma vida extraterrestre semelhante ou não a nós. Então, eu te pergunto, e vida inteligente? Como ficamos? Eu posso dizer vida extraterrestre? Existir algum ponto do universo? É possível. Porém, vida inteligente já é mais complexo.
E é uma questão colocada pelo Heine, o Fórum de Astrônomo falecido há alguns anos, de que a nossa concepção de inteligência é efetivamente provinciana, muito pequena. Nesse ponto, eu diria o seguinte, na minha maneira de ver, a astrobiologia coloca por terra qualquer possibilidade de visita alienígena. Só a astrobiologia, mas tem mais além disso. Os senhores conhecem a ufologia do lado de fora, a casuística que a imprensa e a mídia divulga, mas não conhecem, digamos assim, do lado de dentro. Então vamos conhecer um pouco do que tem sido feito deste lado de cá da ufologia. Como foi que a ufologia nasceu? Como é que ela surgiu? Ela apareceu no ano de 1947, como vocês muito bem sabem, exatamente no cenário pós-guerra, onde o mundo ainda contabilizava os seus mortos, caminhava sobre escombros, limpava os sangues nas paredes e havia muita fumaça no ar. E a ufologia era como um milho na pipoca, um milho na panela, pronto para virar pipoca. Mas a temperatura do fogo ainda não chegou no ponto ideal para que isso acontecesse. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a ufologia. Vocês estão vendo aqui dois pontos, a ficção científica e as fusões da fé. O que tem isso a ver com ufologia? Esses dois elementos estavam latentes para se conjugarem em algum momento e a ufologia saltar da panela como uma pipoca. Mas faltava alguma coisa que pudesse ligar esses dois elementos. E foi exatamente nesse momento, em 1947, que surgiu, digamos assim, aquela tensão emocional. O mundo não tinha nenhuma perspectiva futura, a humanidade estava bastante tensa com os últimos acontecimentos, uma guerra que acabava de se encerrar, mas que havia ainda muito medo, muita angústia, muita ansiedade no ar. E, neste momento, em 1947, alguém pode me perguntar, por que não antes? Pois é, por que não antes? Não temos uma resposta. Ou, se preferirem, a resposta está aqui. Mas é isso. Momento. Ficção científica, pulsões da fé, religião e medo juntos fundaram a ufologia, de certa forma, sim. Vamos tentar colocar isso de outra forma. Eu não estou me referindo à ficção científica moderna. ET, Contatos Imediatos, Arquivo X, todos esses filmes são fascinantes. Nos seduziram, nos hipnotizaram. Eu mesmo e meu filho assistimos quase todos os capítulos de Arquivo X. Eles prendiam a nossa atenção, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a ficção científica, ela seduz, hipnotiza, ela fascina, porque ela dá asas à nossa imaginação, uma imaginação ilimitada. Assim como a ficção científica, o mistério também seduz, hipnotiza, fascina, porque ele nos põe próximos ao desconhecido. Assim como a ficção científica e o mistério, o sagrado também fascina, também seduz, também hipnotiza, porque ele nos coloca em contato com o transcendente. E por fim, nessa linha de raciocínio, o mito também seduz, também fascina, também hipnotiza, porque ele nos põe nos dá encontro com o inconsciente. A ufologia, o disco voador, como preferirem, também fascina, também hipnotiza, também seduz. Ela contém todos os elementos da ficção científica, do sagrado, do transcendente e do mito. Eu estou me referindo, na verdade, à ufologia da ficção científica anterior à ufologia. Final do século XIX e início do século XX. Vocês têm aqui um exemplar do livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, que foi publicado em 1898. 30 anos depois foi transformado em uma versão radiofônica e alguns anos depois foi para as telas do cinema. Observem o cartaz de um filme de 1957. Observem bem o boneco, né, o personagem do filme. E agora vocês verão, por exemplo, o modelo do suposto alienígena que teria sido visto em Varginha. Me chamou a atenção foi a conformação do crânio e a formação das mãos em relação, por exemplo, a este cartaz. Esse é só um detalhe que me ocorreu quando eu montei esta imagem. A partir daí, o ícone da ficção científica foi exatamente as criaturinhas com o cérebro avantajado. Menores ou maiores, não importa, mas esta imagem tornou-se o estereótipo, né, do alienígena, invasor, dominador da raça terrestre. Mas, caros reis, tá, tudo bem, o que tem isso a ver com ufologia? De novo, minha pergunta.
Vamos ver 3 exemplos clássicos da ufologia dos fatos e da casuística ufológica. Um caso ocorrido no território americano, a criatura que foi avistada por um policial americano, Herbert Hoover, em 1967. Esse é o retrato falado da criatura que ele descreveu. Aqui vocês têm um segmento de um filme da ficção científica do ano de 1966, um ano antes. Vocês notem a semelhança que há entre os personagens do filme e a criatura avistada pelo patrulheiro. Vocês dirão que é apenas uma coincidência? Não. Este é o personagem central do filme. Já deixa de ser uma coincidência. Passa a ser uma semelhança muito estranha. Segundo exemplo, eu não vou evidentemente entrar em detalhes, não vou estudar, vou apenas comentar alguns casos. 1980, caso Logmore. Mais uma vez, a descrição feita pela testemunha, e aqui o personagem da série americana que fez muito sucesso, também no Brasil, Quinta Dimensão. Um caso de 1964, um filme de 1964, que se repetia continuamente na televisão americana. E por fim, o terceiro caso, nós tomamos como exemplo, o famoso caso que vocês conhecem, Barney e Beth Hill, um casal americano, que teve um contato com alguns sítios, com levados pela nave, e aqui nós temos a descrição feita pelo casal, ocorrida em 1961. E aqui nós temos, ao lado, a criatura da ficção científica, um ano antes. Seria novamente uma mera coincidência? Não. Realmente as semelhanças são muito grandes. Só que não estamos nos referindo apenas à morfologia dos seres. A ufologia se apropriou de tudo o que a ficção científica contém. Não há nenhum caso ufológico que não contém elementos pertencentes à ficção científica. Então nós temos o nome dos seres da ficção científica acoplados, adaptados à ufologia, a vestimenta, o ambiente, o interior da nave, a forma de sequestro, a forma de evolução, raios paralisantes, amnésia, enfim. Há um arsenal inesgotável que, partindo da imaginação dos escritores de ficção científica, que a ufologia se apropriou totalmente. Então, esse é o ponto que foi minuciosamente desmembrado ao longo da obra, em que fala da ficção científica ligada à ufologia. Outro detalhe, perceba aqui mais algumas revistas e livros da época, 1930, 1940, mais ou menos. Vocês têm aqui um exemplar de janeiro ou fevereiro, não lembro bem, de 1947, muito antes do caso Roswell, cerca de 6 ou 7 meses antes do caso Roswell. Mas aquela criaturinha, novamente, os verdinhos cabeçudos, já estavam fazendo parte da literatura ficcional daquela época. O que me chama a atenção, por exemplo, é esta outra revista, de janeiro de 1938, não sei se é possível ler aqui em cima, e os senhores vão notar um facho de luz saindo da nave em direção à criatura humana ali, colocada ao lado. Isso em 1938 já estava fazendo parte também dessa literatura ficcional. Mas a literatura ufológica é absolutamente farta, rica, em inúmeros casos em que a luz vem do alto e me leva para os céus. Nem sempre a nave é avistada, mas o foco de luz que atinge a pessoa, e essa pessoa é erguida, é levada, é abduzida, é contratada e por aí vai. Eu uso uma terminologia religiosa. Uma luz que vem do alto me carrega para os céus. Bom, não é uma afirmação gratuita. Isso já foi dito ao longo da história por diversas vezes. A imagem é até bastante semelhante, mas não para aí. A ufologia, nesse ponto, ela se funde novamente com a religião. E isso, indo a extremos, pode se manifestar de 3 formas distintas. Ou a ufologia, a religião, cede o seu lugar para a ufologia, ou seja, a ufologia passa a ser um culto. Ou, ainda mais extremo, o Cristo passa a ser confundido com o alienígena. Algum tempo atrás, algumas pessoas disseram que Cristo voltaria no comando de uma frota de naves interestelares, ou, o que é pior, quando a pessoa adota a ufologia como a sua religião e defende com fanatismo, com fundamentalismo absolutamente exacerbado. E por que isso acontece? Novamente, nós temos que recorrer aos estudos da psicologia, e Jung já dizia isso há algum tempo atrás. O impulso religioso é uma das forças psíquicas fundamentais do homem. Guarde bem esta frase, ela vai botar mais no início da nossa apresentação, mas ela é muito importante nesse sentido. O que acontece então
quando a ufologia assume o papel de uma religião substituta. Tem que haver um líder, tem que haver alguém que dite as ordens, que dê as missões a essas pessoas que foram contactadas ou abduzidas. Essas imagens que vocês estão vendo são retratos falados, são desenhos feitos e testemunhos de pessoas que tiveram as suas experiências e mais tarde acabaram escrevendo livros. Essas imagens que vocês estão vendo, na verdade você já viu em algum lugar, não nos livros de ufologia. Prestem bem atenção que você já viu sim em algum lugar. Só que o figurino é outro, a roupagem é outra, as circunstâncias são outras. Mas o simbolismo, as feições, a estampa, a ideia, o conceito, ele permanece inalterado o tempo todo. O que foi que os contactados e abduzidos fizeram com as suas experiências? Passaram para os livros, tornaram-se arautos de uma nova missão. Aqueles seres pequenos, dominadores, invasores que queriam dominar a Terra, passaram a ser seres angelicais, protetores, que viriam aqui à Terra para nos proteger. E para nos proteger de nós mesmos, segundo alguns, ou para proteger a Terra. Porque caso houvesse uma hecatombe, uma catástrofe, fim da Terra, explosão da Terra, isso abalaria o universo. Nós vimos agora há pouco, a Terra é um grão de areia com a praia de Copacabana, absolutamente insignificante. Então, acontecendo qualquer coisa com a Terra, não vai acontecer coisa nenhuma com o universo, não vai abalar coisíssima nenhuma. Mas, novamente, por que essa missão? Por que esse fato? O fenômeno UFO incorpora elementos do simbolismo religioso. Ufologia de um lado, religião do outro. Memorizem essa imagem. Então nós temos a transcendência das religiões, a transcendência que a ufologia carrega no seu bojo. Nós temos a onipresença dos deuses, a onipresença dos seres. Eles estão em toda parte, o tempo todo. A onisciência dos deuses, a onisciência dos comandantes interestelares. Eles sabem tudo a nosso respeito e estão esperando o momento certo para agir. E a redenção, que a própria religião se encarrega de divulgar, e a própria ufologia o faz da mesma forma. Ou esses livros não seriam escritos. Qual é o sentido subjetivo da religião? Por que isso? Porque tanto a religião como a ufologia defendem esses três princípios. A crença no poder transcendente, ufologia, religião. O sentimento de dependência a esse poder, ufologia, religião. E a necessidade de contato com esse poder. Não preciso estender mais comentários a respeito disso. Já está muito claro, já está implícito no que isso significa. Muito bem, nós vamos para a ufologia, então, na nossa maneira de ver, de forma muito resumida, surgiu a partir daí. Mas como ela se mantém hoje? O que acontece com a ufologia hoje? Ela se alimenta por 3 vias: pelos pesquisadores, pelas testemunhas, contactados, abduzidos, e pela mídia. A justiça se passa aqui agora. Não pela mídia geral, por determinados segmentos da mídia. E como isso acontece? Esses 3 canais se autoalimentam. O pesquisador que relata o caso, a testemunha que relata o caso para o pesquisador, que leva o caso à imprensa. E assim isso gira num modo contínuo e incessante. Mas o que acontece com as testemunhas? Ela age basicamente ou por má fé, ou por vaidade, ou pelo seu psiquismo, ou pelos interesses que possa ter, ou pela ingenuidade, ou pelas crenças. Não estamos dizendo que ela é uma pessoa mentirosa, que não viveu o fato. Viveu. Mas pela sua ingenuidade, ela vai dar uma interpretação à sua experiência. O pesquisador, por sua vez, vai tentar traduzir essa experiência. A mídia. O que a mídia faz? Além de ir atrás, em razão dos seus interesses, do sensacionalismo que o caso desperta naturalmente, ela acaba provocando uma deformação, uma desinformação no próprio contexto da história. E o pesquisador? Onde entra nessa história? É aqui que nós nos debatemos em um capítulo bastante extenso, e aqui vai, naturalmente, não uma crítica ou uma censura aos colegas, no passado principalmente, mas é também uma autocrítica, porque nós também fomos pesquisadores um dia. O doutor Birajara ainda é um pesquisador, o Luciano é um pesquisador, o Claudio da mesma forma, o Rogério Scholl e tantos outros. Então não é necessariamente uma crítica, uma censura, mas um puxão de orelhas. É preciso ter em conta qual foi o nosso papel, qual é o nosso papel hoje dentro da pesquisa.
Nós chamamos de 7 pecados capitais. Erros que foram cometidos no passado, que são cumulativos e que são replicantes, eles se repetem continuamente. Rapidamente, alguns deles. Falta de conhecimento técnico. Os primeiros pesquisadores, principalmente, quando o fenômeno surgiu em 47, 48, 49, 50, foram em busca de informações, mas eles não tinham nenhum preparo, não tinham nenhuma informação sobre a questão. E foram pesquisar, foram entrevistar, foram investigar os casos, sem uma base, sem um começo, um ponto de partida. Então, a primeira falta de conhecimento técnico. A partir do momento que eu não tenho conhecimento sobre um determinado assunto, eu certamente vou fazer uma abordagem equivocada. Ou para que abasteça as minhas crenças pessoais, ou para que me dê uma resposta. Afinal, eu dediquei algumas horas, alguns dias, alguns meses pesquisando o caso, eu preciso de uma resposta. Então, houve no começo um erro de avaliação, de abordagem. Repito, ele é cumulativo e é, de certa forma, repetitivo. Nós todos, como o Dr. Luiz já colocou, incorremos em alguns desses erros. Terceiro, metodologia inadequada ou inexistente. Cada um pesquisava à sua maneira, não havia um padrão, não havia um parâmetro, um roteiro a ser seguido. O Birajara pesquisava um caso em Varginha e eu pesquisava outro em São Paulo. Cada um com métodos diferentes, as conclusões eram sempre diferentes. Quarto, esse é muito interessante. As conclusões prematuras e especulativas. Eu preciso de uma resposta. Eu passei horas, como eu falei, meses pesquisando, eu preciso de uma resposta. E essa resposta vinha, na verdade, muito antes que a pergunta correta fosse feita. É por isso que a ufologia começou a ter um caráter muito debochado, muito pejorativo. Porque não eram respostas conclusivas, concretas, sedimentadas, que bem fundamentadas. Por quê? Porque não havia conhecimento, não havia metodologia, não havia uma abordagem correta. Quinto, princípio da autoridade, mudança de foco. Foi muito usado no passado, ainda é por algumas pessoas que se julgam conhecedoras do assunto. Não somos, absolutamente, continuamos sendo aprendizes. Tanto é que o nosso trabalho, se vocês pensam que acaba com esse livro, ao contrário, ele começa agora. A nossa responsabilidade é a responsabilidade de vocês. Já explico isso já. E onde acontece a mudança de foco? Em determinado momento, a minha condição de pesquisador, o meu status de pesquisador, é muito mais importante do que a conclusão do caso que eu estou pesquisando. Eu já conheço o caso, já conheço os atalhos, realmente você viu isso. É importante eu manter o meu status, a minha condição de conhecedor do assunto. Isso também se mantém hoje em alta. O seguinte é a ausência de senso crítico. Isso é um erro grave de muita gente, muitos pesquisadores. É por isso que em 89, conversando com os colegas, eu resolvi me afastar, me isolar, para poder voltar às minhas reflexões, porque eu não estava definitivamente caminhando para a frente. Eu estava estagnado como estava a ufologia. E assim outros pesquisadores, aos poucos, foram acompanhando. O próprio Lúcio Manfredi saiu na mesma época. O Dr. Birajara esteve a ponto de se abandonar, de sair da ufologia, de caiu no psicólogo, no caso Varginha, aí parou, repensou, espera, eu tenho que tocar esse caso à frente. Mas outros pesquisadores, o próprio Jaime Lauda, nosso colega, também já abandonou a ufologia há alguns anos. Estivemos ontem conversando com o Eustáquio Grego, ele também está revendo as suas posições dentro da ufologia. Então, aos poucos, algumas pessoas estão tendo esse senso crítico de avaliar a sua postura, de retomar o ponto de equilíbrio, de rever tudo aquilo que foi feito no passado. E sétimo pecado, desinteresse pela reflexão e revisão. E é o que nós estamos fazendo, e é o que nós fizemos nesse nosso trabalho, e alguns colegas hoje estão repensando um pouco da sua postura. Então, novamente eu repito, isso aqui é também uma autocrítica. Os colegas que eventualmente se sentiram atingidos, não vai aqui nenhuma censura, nenhuma crítica pesada. É apenas um puxão de orelha, um abrir de olhos. Percebam onde estamos errando. E está aí para frente, tentar retomar o nosso caminho. O problema com a ufologia, como disse agora há pouco, é que as respostas se antecipavam às perguntas. Né? E isso muitas vezes levava, a maioria das vezes levava, um erro grosseiro de avaliação. Daquele ovo poderia não ter ave nenhuma em potencial, e sim uma cobra que pudesse morder no nosso próprio pé. E é isso que está acontecendo com alguns ufólogos. Esse OVNI tão decantado, um disco voador, parece que não é bem assim. E o que aconteceu com a ufologia em razão dessa postura, desse comportamento? Ela acabou se tornando um grande buraco negro. Um buraco negro de quê?
buraco negro de vários outros temas que não estavam originalmente vinculados à ufologia, como chupacabras, aparições marianas, deuses astronautas, círculos ingleses, feições marcianas, esculturas marcianas, relevo marciano, Triângulo das Bermudas e muitos outros que não estão aqui. Como esses temas não tinham uma resposta concreta, sólida, plausível, eles simplesmente foram engolfados pela ufologia. Quer uma resposta? Vá lá nos livros de ufologia. As pirâmides têm a sua explicação por lá mesmo. Os círculos ingleses têm a sua explicação dentro da ufologia. Por isso, meus amigos, eu diria que o fenômeno UFO hoje, para mim, ele não levaria esse nome a rigor. Ele pode ser chamado, por exemplo, de um grande engano. Para mim é um grande engano. Os nossos colegas que estão pesquisando, que estão hoje revendo seus pontos de vista, podem ter certeza que estão caindo na armadilha desse grande engano. Ou então pode ser um labirinto sem saída. Só que não existe um labirinto sem saída. Todo labirinto tem saída. Alguns pesquisadores não querem sair desse labirinto. Outros não estão enxergando que a saída está bem abaixo do nariz, bem à sua frente. É só olhar com atenção. Ou podemos chamar também de um teatro do imaginário. Uma peça que vem sendo encenada há 60 anos, com os mesmos figurinos surrados, com o mesmo enredo, com o mesmo cenário batido e os mesmos personagens. Só que esse espetáculo continua em cartaz, porque continua havendo um público para eles assistirem. Assim sendo, nós colocamos a ufologia como fazendo parte de um complexo psicossociocultural. Complexo no sentido de sistema, de estrutura, de quadro de manifestações. O que eu vou mostrar aqui agora, além da ufologia, é apenas a imagem, não vou comentar, não vou entrar no mérito de cada um deles. Mas a ufologia faz parte nesse complexo psicossociocultural, juntamente com os espíritos, com a reencarnação, com a vida após a morte e com as religiões de uma maneira geral. E a ufologia faz uso dos elementos de cada um desses aspectos. Da finitude da vida após a morte, da reencarnação, etc. Para finalizar, eu diria o seguinte, meus amigos, nós chegamos à conclusão, pelo menos eu pessoalmente, o Birajara, de certa forma, acompanha, nós temos a mesma linha de raciocínio, que o disco voador hoje, a ufologia, é muito mais natureza psíquica do que de ordem física. Nós temos uma tarefa pela frente. Eu disse a vocês que o nosso livro não significa que o nosso trabalho está encerrado, ao contrário, é agora que ele começa. Com o aprofundamento das nossas leituras, das nossas reflexões e também da postura de cada um de vocês. Se nós conseguirmos fazer essa lição de casa, transformar o mito em hermenêutica, a sedução que o fenômeno nos leva a uma consciência maior e da paixão que ele provoca em método. É isso que eu tinha para dizer. Eu gostaria que o Birajara talvez tenha suas considerações finais. Estamos aqui para debater e para discutir com vocês alguns pontos que não tenham ficado claros. Agradeço a atenção de todos. Birajara, precisa falar alguma coisa? Luciano, colegas? Temos tempo, Luciano? Temos tempo, Luciano? Tem. Fiquem à vontade, por favor. Só. Alguma dúvida, algum esclarecimento? Vira, vem falar alguma coisa. Existiu uma série de polêmicas, até pediram, né, que se poderia ter perguntas aos autores dos livros e tal. Então, eu acho que é a hora de perguntas depois de uma brilhante apresentação dessa. E aquilo que a gente fala, a priori, nós ouvimos coisas tão absurdas, como assim: eu não li o livro, eu não sei do que se trata, mas eu sou contra. Desculpa, uma pessoa que fala uma coisa dessa, não tem mais o que se falar. E uma coisa também que foi atribuída ao Birajara, quem não chegou depois, não sabe, Birajara foi o autor inicial da pesquisa do ET de Varginha lá, que teve uma exploração, o Carlos falou, da imprensa, como teve caixa d'água, como tem ponto de ônibus do ET, uma série de coisas. E o Birajara, quando tem uma linha de uma ufologia mais séria, não dá para dizer realmente o que aconteceu de fato. E muitas pessoas começaram a dizer que ele estava negando o seu outro livro. Então, Bira, fala um pouquinho dessa
dessa conclusão do outro livro, que eu acho que é importante o pessoal daí passar isso para as outras pessoas em cima da não negação desse seu outro livro. Por favor. Acho que os senhores sabem que o livro a que se refere o Luciano tem o título O Caso Varginha. Foi publicado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, pelo editor da revista UFO, o senhor Ademar José Gevaer, conhecido de todos nós, que vem realizando um trabalho extraordinariamente importante para a ufologia brasileira desde há muitas décadas. Este livro não tirava conclusão nenhuma. Aqueles que o leram lembram-se, ou devem se lembrar, da última frase, do último capítulo. Conclusão não se pode tirar. Esta foi mais ou menos a nossa última frase. Por quê? Porque nenhum caso de ufologia é conclusivo no sentido que a ufologia queira dar a ele. Ou seja, de que definitivamente, se ocorrer um fenômeno que nós classificamos de ufológico, ele tem que necessariamente ser sinônimo de uma nave extraterrestre. Hoje, muitos dizem e afirmam que esta é uma hipótese com a qual trabalha a ufologia, e outros mais ainda, que essa hipótese é a preferida pela ufologia. Inegavelmente, é a preferida da ufologia, de alguns setores, de algumas pessoas da ufologia. Em termos de interesse, de fascínio, de paixão, eu posso garantir aos senhores, me enquadro sim nessas pessoas, que são fascinadas por essa hipótese. Sempre foi o que me moveu a estudar a ufologia desde o início. A possibilidade de vida em outros planetas vir nos visitar. No entanto, lamento muito se nós ufólogos acreditamos e já provamos isso, mas sequer conseguimos o mínimo indício disso ainda. Muito menos para apresentar aos meios acadêmicos e ao público em geral. Ou caindo no lugar comum e no círculo vicioso, como eu disse no início, se eu tiver a paciência de me ouvir por 2 minutos. Há uma enorme diferença entre aquilo que eu creio, que eu quero, que eu desejo, que eu sou fascinado por aquilo que possa ser demonstrado, provado, com método, com uma distância incomensurável disso. Portanto, naquele livro, nós jamais afirmamos, de nossa parte, como autores modestos daquele livro, que o que havia sido capturado em Varginha teriam sido seres de outros planetas. Se o fiz, por gentileza, apontem minha página, aqueles que se interessarem, porque no mínimo vão me penitenciar. Como me penitencio neste livro agora, quando pedi licença ao meu coautor, Carlos Alberto Reis, para mencionar brevemente o caso Varginha, e pela primeira vez, pela única vez no livro, na primeira pessoa, ao invés de falarmos como coautores. Uma certa pessoa uma vez me chamou a atenção para o fato de que eu havia escrito, dado um documento público, de que o que havia sido capturado em Varginha eram seres extraterrestres. Eu me assustei e disse, jamais afirmei isso. Essa pessoa ficou louca. É apenas um detrator da ufologia, assim julgava eu. No entanto, ele me esclareceu, não. Você uma vez assinou junto com mais 10 grupos de ufologia. Estes ufólogos afirmam que em Varginha foi capturada uma criatura não classificada biologicamente, conhecida como EBE, Entidade Biológica Extraterrestre. Falei, de fato. E o pior há de se lembrar o Claudeiro. Eu redigi para aprovação dos demais. E coloco nesse livro, de fato, a única saída que tive é, repetindo, penitencio-me a todas as vezes. E quem me chamou a atenção disso é um representante da linha da pesquisa de ufologia que prefere o raciocínio lógico, o raciocínio correto, o raciocínio sério e que possa nos levar a uma metodologia melhor. Que foi o maior representante do grupo de ceticismo do Brasil atualmente, está dando uma honra da sua presença aqui, que é o Kentaro Mono, owner do famoso site Ceticismo Aberto. Então não me constrangi nem um pouco de colocar isso e devo reconhecer. Então jamais afirmei na minha obra, modesta obra, que se tratava de seres extraterrestres. E desde lá venho colocando também essa postura que Carlos Reis tão magnificamente colocou aos senhores. O que é visivelmente contrastante com o que alguns vêm afirmando hoje. Que de repente mudei de postura, que estou negando o caso Varginha, que nego a existência dos UFOs e voltando atrás, como se diz aí na gíria, ou me contradizendo com tudo que eu afirmara antes. Não, de maneira alguma. A atenção àquilo que a gente escreve, a boa interpretação do que os outros escrevem, vai nos impedir de ser induzidos por aqueles que, talvez por um fanatismo extremo, ou quem sabe por uma desonestidade de ordem intelectual, queiram induzir os seus leitores a acreditarem que escrevemos aquilo que não escrevemos. Outra coisinha que eu ia falar
Como um dos poucos médicos na área da ufologia, muitas pessoas falam, olha, eu vi uma luz, eu acho que eu fui abduzido. E como eu li na revista tal, eu vi um filme, eu queria fazer uma hipnose para saber o que aconteceu comigo. Gente, o que a gente cansa de dizer, a hipnose não fala o que aconteceu com você. Muito, como o Birajara acabou de falar, a maioria dos casos que a gente pesquisa é inconclusivo. Até pode, mas só que a gente não sabe. Então muitas pessoas, elas querem que alguém corrobore a sua fantasia. E muitas vezes é uma fantasia. Essa semana eu tive um caso do advogado, a mãe é advogada, ele é um paciente que tem uma bipolaridade, e por causa do trânsito, a semana toda foi complicada, ele ficou 4 dias sem tomar o seu neurolético. Gente, ele teve um surto, o Michael Jackson, os 3 filhos estavam no quarto dele, dançando no quarto dele. Ele liga para trás, né? Ele liga para a mãe apavorada, falando que o Michael Jackson, chama a polícia, o Michael Jackson está aqui. E o interessante, depois de medicado, ele falava, Luciano, impressionante como era real. Então o grau de distúrbios, a nossa mente tem, na verdade, um labirinto. E as pessoas, nós estamos em busca da saída ou do conhecimento desse labirinto. Mas nós que tratamos, o Jaime Roy, quem não conhece, o Jaime é um parapsicólogo, CLAP, tem várias pesquisas, ele é o ex-CLAP, agora não é, o idealizador daquele programa do Fantástico, Operação Bola de Cristal, quando criaram um vidente, e daí quando o vidente enganou todo mundo, fala, não, eu não sou vidente, coisa nenhuma, eu sou ator. As pessoas querem bater nele, não, você é vidente e não sabe. Então, como é impressionante essa necessidade do ser humano em acreditar. E em psicologia, o ser humano é muito engraçado. Tremeu a luz, fui eu. Tremeu de novo, não tem nada a ver comigo, mas ele tem a certeza que foi ele que fez. E isso é que dá essa complicação toda quando tem alguma outra coisa não explicável. Posso ilustrar uma pequena pergunta? Vamos explicar também que na parte de hipnose, o Luciano Stanker tem a sua participação no livro. Eu tenho uma colega em Varginha, na cidade, que é colega do Dr. Luciano Stanker, uma psicóloga clínica, me contou um caso interessantíssimo, exatamente por coincidência, não para comparar o depoimento de certos supostos abduzidos ou testemunhos, mas para comparar com a postura de certos ufólogos, vejam bem. Talvez uma crítica violenta a mim, que eu fui perceber somente dias depois, mas foi válido. Porque nós vemos muitos ufólogos afirmarem, né? Disco voador existe por quê? Existe porque eu vi e acabou. Se eu vi, é porque existe, né? Falácia pior, nós não precisamos argumentar. Então ela me narrava que uma paciente, claro que ela não deu nome, nem nenhuma dica por uma questão de ética, estava indo bastante no consultório dela, uma série de sessões, para tentar descobrir quem é que a estava espionando através de uma alta tecnologia. Ela se sentia espionada, acompanhada o tempo todo, quase que 24 horas por dia. E o mais interessante, você que é psicólogo, e o professor Jaime Voigt, que é um explicar, eu não. Este aparato tecnológico disfarçado estava exatamente dentro do banheiro dela. E então a doutora Sandra, que é a psicóloga, sua colega, me contando que começou a ficar fascinada com a riqueza de detalhes que a mulher estava sendo espionada dava. A versatilidade, o lance de imaginação, que aliás seguia até certos filísticos antigamente, que eram procurados por escritores de ficção para se inspirarem naquela fase de Sísifo, do jeito que foi a imaginação, né? Extremamente fértil. E até aí tudo bem, ela sabia que estava se tratando de uma pessoa, uma alucinação, ou um estado delirante, né? Que é mais apropriado. Então um dia a mulher chegou no consultório dela e disse: resolvi o meu problema. Ela disse: beleza, está curada. É um sinal. Não, eu descobri onde está a câmera escondida. Aí a doutora Sandra falou: como é que ela está escondida? Onde que ela está escondida e como está disfarçada? Aí ela começou a narrativa de uma outra história, para narrar em detalhes o tipo de câmera, como haviam entrado na casa dela, com muitos detalhes, como haviam instalado aquilo na
válvula de descarga da privada. Ela disse que então ficou muito mais impressionada com essa história que a história da própria espionagem. E ela falou: Birajara, eu te juro, eu quase levantei e falei: vamos lá agora que eu quero ver esse negócio. Mas foi por pouco, aí eu caí na real e não fiz. Eu queria fazer um comentário e fazer uma pergunta, aproveitando que estão aí os autores do livro, que eu comecei a ler e não consegui parar de ler até o final. Sensacional, espetacular, parabéns. Tem outros fólogos, Claudeir e outras pessoas. Eu queria, antes disso, queria falar, você falou do Bola de Cristal. Não percam, uma sugestão, não percam muito tempo se defendendo das críticas, continuem fazendo as afirmações do livro, porque na Bola de Cristal houve até críticas do tipo: foi baseado no Carlos do James Randi. Nada a ver. Pessoas afirmam, não há por que perder tempo. Claro, não dá para ignorar as críticas, mas não percam muito tempo não, com elas. A pergunta é a seguinte, com relação à comunidade ufológica. É quase consenso na comunidade ufológica que o Urandir é charlatão, Carlos Paz é charlatão. No entanto, outras figuras são toleradas ou respeitadas na comunidade ufológica. Thomas Green Morton, caçadores de sondas, especialistas em sondas, Rubens Farias, Dr. Fritz, até há pouco tempo, até ser desmascarado no Fantástico, Juscelino Nóbrega da Luz. Eu queria entender quais são os critérios que a comunidade ufológica usa para esses pseudo-poderosos, digamos assim, para categorizar alguns como charlatãs, Jean Van Endran também, Rogério Freitas, alguns contatados, inclusive fazem parte da equipe do UFO, parece que tem contato, dizem que tem contato constante. Alguém sabe me dizer qual é o critério para separar o joio do trigo, se é que há joio e trigo nessa situação? Vocês lembram? É muito fácil. O amigo do imperador é uma coisa. Então, quando a epilepsia, antigamente, no pobre, era uma doença perigosa, que infectava e até matava. Mas quando os reis, que eles tinham muito cruzamento, pouco cruzamento genético, casavam primo, irmão, etc., começaram a ter quadros de distúrbios neurológicos como a convulsão, então a convulsão passou a ser uma doença dos reis. Era uma mensagem dos deuses. E nós vemos isso de novo no mundo moderno. Quem é mais ou menos amigo do imperador, ele é aceito ou não é aceito de acordo com a besteira que ele fala. O amigo falando a besteira, ele é aceito, porque ele é amigo. E a gente mesmo, muitas vezes, fica melindrado em ouvir. Nós temos aqui pessoas que conhecem muito bem o Wallace, vários outros ufólogos, e a gente fica arrepiado, mas a gente fica numa situação melindrada de contradizer. E a gente vai ver que é igual sempre foi na humanidade. Aquele que está perto do imperador, do divulgador, ele tem vamos dizer assim, o privilégio de falar a besteira, e eu não te critico. Mas o outro que não é meu amigo, e ele está mais distante, eu meto o pau. E nós estamos vivendo tempos também, todo mundo é muito macho atrás do computador, longe. Pelo telefone, de longe, cara a cara, frente a frente, crítico. Você teve comigo um autor, que quando você emparedou o autor, você lembra? O camarada, eu pesquisei em São Paulo o caso do Dr. Fritz, o Claudeir estava comigo, quem botou o dedo no homem fui eu, e o indivíduo que viu em VHS a fita, ele vinha me dizer em tudo que eu, como médico, acompanhei. Então você fala, poxa, foi a tua pergunta. O Jaime chegou na cara dele e falou: como é que você pode afirmar outras coisas se o médico que estava lá do lado, vendo, fala diferente? Porque ele acredita, você lembra disso? Então a pessoa, ela se baseia pura, o Wallace estava do lado. A pessoa se baseia na fé, mas a fé é dúbia. A fé não se discute. Então não tem nem o que discutir. Então a gente infelizmente vê que o mundo, o homem erra sempre igual. No começo da humanidade até hoje, ele erra sempre igual.
perfeita a palestra do Carlos Risso, e é o que a gente está vendo ainda hoje da mesma forma. Ou seja, não tem critério nenhum. Está respondido, né? Simplesmente não tem critério nenhum. Qual critério? Não, mais ou menos ali. Mas não é um E critério. sempre vai ter um imperador, o que detém a informação, o que pode passar a informação, e a forma do preâmbulo da informação. Se chega aqui como aconteceu, vai ver como foi, vocês percebem a sutilidade. O Beira veio demonstrar que a palavra mito, Pelé é um mito no futebol, Michael Jackson, Elvis Presley é um mito. E, no entanto, usar a palavra mito como se a ufologia fosse algo ridículo, idiota, que estaria sendo destruído por dois ufólogos renegados da ufologia. A desconstrução de um mito, a destruição de uma mentira. Entendeu? Então, Infelizmente, nós, ufólogos, todos nós, é claro, poxa, precisamos cuidar um pouquinho mais da nossa cultura geral. Adquirir um pouquinho mais de conhecimento, sistematizar mais o nosso estudo, organizar um pouquinho mais a nossa formação. Para depois tentarmos entender realmente aquilo que é dito, que é escrito e que é afirmado. gente, como nós temos um problema de horário no salão, nós temos um coquetel, nós vamos ter os dois ali na salinha do lado para fazer o autógrafo dos livros. Eu acho que, inclusive, posteriormente, a gente pode marcar uma outra palestra onde nós discutamos os assuntos dos livros dentro de uma linha científica. Eu acho que todos aprendemos a ver as coisas com olhos diferentes. Então, nós vamos... Luciano, Fala. só acrescentando um detalhe. A vida extraterrestre hoje é aceita pelos próprios cientistas, mas ainda não foi provado cientificamente que ela existe. Sim. Isso é importante dizer. E muito Todo mundo ouviu? Não. Ele está dizendo que a vida extraterrestre, pelos cientistas, é aceita, está sendo demonstrada, mas a prova definitiva até agora não teve. Então, é exatamente o que a gente falou até agora. Tá bom? Então, vamos passar para a área de coquetel e parabéns.